Olá, irmãos. Boa noite, amigos que estão aí, que vão nos acompanhar nesse estudo bíblico. É com muita alegria. Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Face. O Face é o meu, Marcelino Silva. Se alguma coisa estiver ruim, é só nos comunicar, né, que a gente já vai providenciar aí se o som não estiver legal, ok? Quem já entrou, por gentileza, coloque aí se o som está em boas condições. Nós queremos agradecer muito a presença de vocês aqui conosco, porque o nosso desejo em fazer essa live é para que nós possamos nos alimentarmos uns aos outros e prosseguirmos a nossa vida cristã, mesmo nesse isolamento, nas dificuldades que nós estamos vivendo. É fundamental nós entendermos que esse momento, embora ele pareça ser muito negativo, ele é uma grande oportunidade que todos nós temos para refletir sobre a nossa vida, para refletir como nós temos prestado o nosso serviço a Deus, como que nós temos feito, que tipo de serviço nós temos oferecido a Deus. Por isso, essa lição de hoje é a última lição do primeiro volume dos Fundamentos da Fé Cristã, e vai falar sobre o serviço a Deus, e vai falar principalmente desse serviço com relação ao serviço a Deus coletivamente, como um corpo. E isso é algo muito fantástico, muito lindo e realmente maravilhoso, através dos exemplos que vamos ver hoje, aqui registrados em 1 Coríntios. Então, nós queremos agradecer cada vez mais, cada dia mais, aquilo que Deus tem proporcionado a nós, para nós refletirmos sobre a nossa vida. Tanto nós, os irmãos da igreja, como os amigos que estão nos acompanhando, nós precisamos dar muito valor para a nossa existência. Deus nos criou com um propósito. E esse propósito foi exatamente de que nós possamos servi-lo. Servir a Deus não é uma obrigação. Servir a Deus é um direito que nós temos. E muitas vezes nós nos sentimos desqualificados para servir a Deus. Nos sentimos indignos em servir a Deus. De fato, Deus não nos escolheu por merecimento, por meritocracia, não. Ele nos escolheu por causa da sua grande e infinita misericórdia. Deus nos escolheu por causa do seu amor eterno, porque ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes de nós pensarmos em existir, ele já havia nos amado com um amor que nós nunca conseguiremos explicar. Por isso, queridos amigos, queridos irmãos, nós precisamos dar muito valor para esse serviço. Servir a Deus é algo que vai muito além da nossa compreensão. Servir a Deus, de fato, não é nós tentarmos fazer algo por Ele, mas é permitir que Ele faça algo dentro de nós. Que Ele mude a nossa essência, que Ele tire de nós as coisas negativas do velho homem, que Ele tire de cada um de nós os pensamentos negativos, que Ele tire de nós a nossa prepotência, muitas vezes, em compararmos, acharmos que somos melhor do que alguém. Então, na verdade, ao olharmos o amor tão grande que Ele teve por cada um de nós devemos estar bastante claros de que servir a Deus para nós não pode ser uma obrigação, e sim, nós temos o direito de servir a Deus. E esse serviço envolve o tanto que nós desfrutamos, o tanto que nós nos alimentamos dele, o tanto que nós comemos da palavra de Deus.
porque o serviço deve ser resultado daquilo que nós temos de comunhão com Deus. O nosso serviço deve ser resultado daquilo que Deus tem mostrado para nós. E como que nós precisamos amar, como que nós precisamos valorizar o fato de poder servir a Deus. Servir a Deus não é para qualquer um. Servir a Deus é para aqueles que foram chamados. Deus está chamando hoje eu e você para que nós possamos servi-lo e servir de coração íntegro, de coração puro. Por isso, ele vem nos aperfeiçoar. Servir a Deus é algo que é tão sublime que o apóstolo Paulo falou que tudo ele considerava como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Nós, então, precisamos conhecer esse Deus maravilhoso profundamente, para que nós possamos servi-lo de acordo com o que ele deseja. Por exemplo, o nosso corpo é a nossa expressão. A alma e o espírito são invisíveis, abstratos. Mas o nosso corpo reflete aquilo que a nossa alma produz, através da nossa mente, vontade e emoção. E também o nosso espírito, que é o órgão que Deus colocou em nós, a sua essência, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Então, o nosso corpo expressa aquilo que está ocorrendo dentro de nós. O corpo é para expressar uma pessoa. O meu corpo expressa a minha pessoa. O seu corpo expressa a sua pessoa. Por isso que Deus precisa de um corpo para expressar tudo que ele deseja. Deus tem um desejo. Deus tem uma vontade. Deus tem um sentimento. E é exatamente isso que nós precisamos entender. Que o nosso serviço a ele é um serviço totalmente como um corpo. E ele deu exemplos assim na Bíblia para nós, que vamos deixar de queixos caídos, por nós percebermos a grandeza que é estar no corpo de Cristo. Em Efésios, capítulo 2, versículo 22, 1, 22, aliás, ali fala, até vou ler esse versículo para os irmãos e para os nossos amigos, porque aqui fala muito forte sobre esse sentimento. Ele fala assim, olha, fala que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja não é uma construção, a igreja não é um templo, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. E ele é o cabeça. Tudo que o seu corpo faz é comando da cabeça, o que sua mente pensa. Isso significa que nós devemos reagir como membros do corpo de Cristo, não de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que ele pensa, de acordo com o que ele deseja. Por isso, ele é o cabeça e nós somos os membros. E aqui em Efésios 1, fala muito claro, para que o corpo de Cristo é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E também, essa plenitude, ela deve ser manifestada através do nosso convívio. Está falando que esse corpo que tem Cristo como cabeça é a plenitude daquele, é a plenitude de Cristo. Ou seja, Deus em Cristo, no seu corpo, manifesta a sua própria plenitude. Isso é profundo demais e às vezes a nossa mente não consegue compreender. Mas, queridos irmãos, queridos amigos, Deus nos colocou num corpo maravilhoso. E esse corpo, ele deve funcionar de maneira orgânica. O nosso corpo, ele funciona de maneira... Por exemplo, eu estou aqui gesticulando.
não existe nada, existe um comando no meu cérebro para que eu possa gesticular. Mas por quê? Porque é um organismo vivo, não é uma organização humana. O corpo de Cristo não é uma organização humana, mas é um organismo vivo. É tão vivo esse organismo que ele obedece os comandos do cabeça. E quem é a cabeça? É Cristo, é o cabeça da igreja. Isso é simplesmente maravilhoso. Ele é o cabeça da igreja. E como cabeça da igreja, ele manda os comandos para nós que somos os seus membros, para que o nosso serviço a Deus possa ser cheio de qualidade, possa ser um serviço cheio de excelência, possa ser um serviço que agrade o coração do nosso Senhor. O nosso desejo em servir é que nós possamos ser, não só servir, ser úteis nas mãos de Deus, mas que o nosso serviço possa ser agradável, possa ser um serviço em que Deus tenha prazer. Por isso, em 1 Coríntios 12, ali fala de um corpo. Ele compara a igreja, o corpo de Cristo, com o corpo humano. Cada um de nós temos muitos membros, mas nenhum membro consegue sobreviver individualmente. E como corpo de Cristo, o que nós sentimos agora nessa quarentena? Quanta falta, quanta saudade nós estamos sentindo dos irmãos. Irmãos, eu quero confessar aqui para vocês, meus amigos, que saudade. Estamos em casa, certo? Sem poder sair. Quando saímos, temos que sair com os equipamentos de segurança, né? Para proteção. Porque um vírus parou o planeta, mas nada pode parar a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós hoje é mostrando que nós somos um corpo, e esse corpo precisa de ser harmônico. Ele precisa funcionar organicamente. Por isso, você e eu precisamos pedir para Deus tirar do nosso coração todos os ressentimentos, todas as mágoas. Aproveite esse momento que você está isolado, de reflexão, para você poder perdoar. Porque nós vivemos um corpo onde esse corpo precisa manifestar a glória de Deus. Esse corpo precisa manifestar quem Deus é. Ele é o cabeça, mas nós somos esses membros. E cada membro está ligado um ao outro por meio da vida. Nenhum membro deve aparecer mais do que o outro, mesmo que a função de uns sejam funções absolutamente mais importantes do que as outras. Mas nenhum membro deve sobressair. O único que deve sobressair é o cabeça, que é Cristo. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos nesse corpo e nós precisamos ter muita harmonia entre nós. Infelizmente, nós temos ouvido, em alguns noticiários que a violência doméstica aumentou em 30% nessa quarentena, porque as pessoas não sabem mais conviver. Então, nós, que estamos distantes dos irmãos, dos nossos amigos, estamos com muita saudade e vontade de encontrar, de abraçar, de beijar uns aos outros, porque eu há 39 anos que eu vivo essa vida, eu não consigo mais viver sem os irmãos, sem os nossos amigos. Então, assim é o corpo de Cristo. É um corpo que deve manifestar de maneira plena o que Deus pensa, a vontade de Deus e a emoção de Deus. Por isso, cada membro é importante. Eu quero aqui falar para você que, especialmente, às vezes, tem muitos pensamentos negativos. Você, muitas vezes, menospreza você como membro. Você acha que você é um membro que não serve para nada. Isso é uma grande mentira da sua própria mente. Você é fundamental. Nenhum membro pode ser substituído.
Nós precisamos de todos os membros do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por todos os cristãos em toda a terra. Mas em cada cidade deve haver a manifestação, a expressão desse corpo. Alguém que viva em unidade, manifestando aquilo que Deus é. Por isso, queridos irmãos e amigos, em 1 Coríntios 12, fala das funções de cada membro. Você não pode ter ciúme se alguém tem uma função que às vezes você gostaria de fazer. Cada um de nós temos um dom. Cada membro do seu corpo tem uma função. E essa união orgânica desse corpo precisa funcionar. Porque se você tem vontade de tomar água, mas a sua mão fala, eu não vou estender a mão, eu não vou pegar o copo, você não vai conseguir suprir a sua necessidade. Assim somos nós. Precisamos um do outro para suprir as necessidades do corpo. Que coisa maravilhosa, nós somos um corpo. Nós não somos, porque individualmente nós somos membros desse corpo, mas individualmente nós não podemos fazer nada. Precisamos ter o viver coletivo. Cada membro tem uma função, precisa desempenhar essa função, mas essa função é para edificar o corpo, não para edificar uma pessoa só. Por isso que no corpo de Cristo não pode haver ciúmes, não pode haver inveja, não pode haver nada dessas coisas humanas que, sem nós percebermos, rouba a nossa paz, rouba a nossa comunhão, dificulta o nosso relacionamento. Pelo contrário, deve haver uma harmonia tal na nossa vida da igreja que Deus seja manifestado aonde nós estivermos. Que cada reunião da igreja seja uma festa onde manifesta esse corpo maravilhoso que expressa aquilo que o cabeça pensa. E lá em Efésios, como nós vimos, 1:22, fala que ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ele ser o cabeça. E ele como cabeça, é alguém que governa o corpo. Ele não menospreza nenhum membro. Quem às vezes menospreza somos nós. Por isso também Coríntios fala que nós não devemos pensar a quem e nem além do que nós somos. Precisamos ter humildade. Precisamos entender que nós somos importantes nesse corpo e que esse corpo só funciona com a ação de cada membro. Cada membro é fundamental. Por isso, querido irmão, querido amigo, nós estamos convidando você para fazer parte desse corpo maravilhoso, juntamente conosco. Irmão, não menospreze a sua importância no corpo de Cristo. Não pense que você é um membro que não tem nenhum sentido, que não tem nenhum valor. Não é verdade. Por isso, nós precisamos aproveitar esse tempo que Deus está dando para nós, para a nossa reflexão sobre a nossa vida, sobre o sentido da nossa vida, sobre o nosso serviço. Muitos irmãos estão se sentindo enfraquecidos nesse período. Muitos irmãos estão, às vezes, num dia de live, por exemplo, de estudo bíblico, às vezes estavam aí, sabe, não perdendo tempo com tantas coisas. Nós precisamos valorizar, irmãos, cada dia as coisas que Deus deu para nós. Ó Senhor Jesus, como é bom, irmãos, como é bom nós podermos invocar o nome do Senhor. Esse corpo, ele é vivo, porque tem um nome que traz a vida para esse corpo. E de acordo com 1 Coríntios 12, né, os olhos não podem dizer para a mão, porque eu não sou mão, não sou do corpo. Não, cada um tem a sua função. Quantos membros nós temos? A minha mão direita não é igual à minha mão esquerda. Cada um de nós somos diferentes, pensamos diferentes, mas isso é que é maravilhoso. Somente Cristo pode fazer isso,
nos unir em um só corpo, e ele ser o cabeça, e todos nós nos submetermos às orientações desse cabeça maravilhoso. Ele é maravilhoso demais. Ele incluiu eu e você nesse corpo, independente da nossa capacidade. A capacidade, outra coisa importante, ali em 1 Coríntios 12, eu vou ler depois com vocês, ele fala algo tão maravilhoso que ele colocou cada membro no corpo como lhe aprouve. Não pense que eu e você estamos no corpo porque nós somos melhor do que alguém, não. Ele nos colocou no corpo como lhe aprouve, de acordo com o seu prazer. Então, o que nós devemos fazer? Ser agradecidos. Ah, talvez você não goste de um membro do seu corpo, mas você pode tirar ele fora? Não. Assim é a igreja. A igreja é composta por seres humanos. Tem conflitos, tem dificuldades, tem opiniões diferentes, mas nada disso pode fazer com que a gente não consiga ser um. A unidade está no espírito. A unidade está em nós buscarmos cada vez mais a presença do Senhor. Um corpo, todos os membros cooperam para que tudo funcione normalmente e organicamente. Isso é profundo demais. Queridos irmãos, queridos amigos, como é importante nós termos a convicção e a clareza de que nós somos importantes. Às vezes a sociedade não te valoriza, te menospreza. Às vezes você acha que o teu grau de cultura não é o suficiente. Às vezes você acha que a sua posição social, tudo isso fica fora daquilo que Deus estabeleceu. Deus te colocou no corpo. E nós devemos ser agradecidos por estarmos no corpo. Porque no corpo nós precisamos estar junto com todos aqueles que pensam diferentes de nós, que têm sentimentos diferentes do nosso, mas quando nós estamos no Espírito, nós temos um só sentimento, o sentimento que é do próprio Senhor. Por isso ele é o cabeça e nós somos os membros. E todos os membros devem servir de tal forma que coopere para que todo o corpo seja edificado. O nosso desejo, irmãos, é que todos os irmãos, todos, sem exceção, cada um de nós, possamos estar crescendo, amadurecendo, porque a volta do Senhor se aproxima. A volta dele está cada dia mais próxima. E nós precisamos todos juntos sermos arrebatados. Por isso, esse viver do corpo é muito importante, essa convicção de que nós estamos no corpo para servir, para edificarmos uns aos outros, para crescermos juntos. O corpo de Cristo é algo tão profundo que eu quero ler com vocês aqui em 1 Coríntios 12, porque isso aqui é maravilhoso demais. Versículo 12. Eu quero ler e comentar, fala assim, olha. 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que maravilha! Ele compara aqui, ele fala do corpo, que o corpo tem muitos membros, mas os membros constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, ou seja, ele compara o corpo humano ao corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, de acordo com Efésios 1, 22, que nós vimos. A igreja é o corpo de Cristo. E aí fala assim, versículo 13, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados para dentro de um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aí o 14 fala assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ou seja,
Não existe um membro só, não é corpo. O corpo precisa de todos os membros. Aí fala assim, ó, para mostrar que entre nós deve haver muita harmonia. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Percebe? A mão não é o pé. Cada um tem a sua função. A mão pode pegar as coisas? Sim, mas se o pé andar até lá. Se o pé não fizer a função dele, o corpo não pode fazer nada sem ele. Assim somos nós. Nós precisamos um do outro. Nós necessitamos um do outro. E nós precisamos entender que isso é maravilhoso. Que nós precisamos viver essa vida de unidade. Por isso que aqui no versículo 13 fala que, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados para dentro desse corpo. É para que haja unidade. Aí o 17 fala assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas olha agora o versículo 18, que maravilha. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Isso é simplesmente maravilhoso. Como lhe aprouve, como lhe agrada. Foi ele que colocou eu e você no corpo. Por isso, irmãos, nós precisamos amar esse corpo. Precisamos amar o corpo de Cristo, que é a igreja. E como nós falamos, o corpo é para expressar. Então, Deus precisa de uma expressão nessa terra. E a expressão de Deus nessa terra é a igreja, que é o corpo de Cristo. E tem Cristo como cabeça. Por isso, todo o nosso serviço deve ser orientado por esse cabeça. Por isso que todos nós devemos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Devemos servir em unidade e unanimidade. Devemos deixar de lado todos os conflitos, deixar de lado tudo aquilo que gera divisão, que gera problema entre nós. Isso tudo está no nosso orgulho. É muito importante cada um de nós respeitarmos os outros irmãos, porque todos nós somos membros de um só corpo. Tem irmãos que têm mais de um dom, tem irmãos que têm 2 dons, 3 dons, tem irmãos que têm um dom só. Mas como foi falado há 2 semanas atrás, os dons precisam ser trabalhados. Nós não podemos enterrar os nossos dons. Semana passada foi falado também sobre esse serviço. E hoje nós estamos concluindo o primeiro volume dessas lições, mostrando que esse corpo é muito importante, porque é esse corpo que vai expressar, manifestar e trazer a vontade de Deus para essa terra. Cumprir o que Deus deseja nessa terra. Portanto, meus queridos irmãos, queridos amigos que estão nos acompanhando aqui nessa live, nosso coração está muito alegre, porque nós estamos dando muito mais valor agora para cada irmão por causa desse distanciamento. Talvez a nossa rotina diária de estar indo para as reuniões, de buscar o Senhor, nós não percebíamos a importância dos irmãos. E agora estamos sentindo muita saudade de cada um. É como se o nosso corpo tivesse sido, os membros tivessem sido separados. E, de repente, vai chegar um dia em que vai acabar tudo isso e nós vamos nos reunir novamente no local. Que festa vai ser! Mas hoje nós precisamos festejar, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Irmãos, não existe ninguém fraco. Não existe ninguém inferior. Esse corpo, todos os membros são importantes. Talvez você fale que a sua unha, ela não é importante, mas quando ela encrava, todo o seu corpo sente. Às vezes você nem percebe que tem unha. Mas quando encrava, aí o corpo todo manca por causa da unha. Para proteger ali o dedo que está inflamado. Irmãos, nós precisamos proteger um ao outro. Precisamos cuidar um do outro.
precisamos amar um ao outro. E isso é maravilhoso, respeitando as diferenças. Todos os membros do corpo de Cristo são diferentes. Todos os membros do corpo de Cristo são necessários. Todos os membros do corpo de Cristo são indispensáveis. Irmão, fale para você mesmo, eu sou indispensável. Eu faço parte desse corpo maravilhoso. Ele nos inseriu nesse corpo. Agora, nós, como membros, precisamos servi-lo de acordo com o seu desejo, de acordo com a direção que ele dá para nós. E nós temos visto, irmãos, nós temos visto tanto através das palavras dos irmãos no sábado, né, do Ezra, do Pedro no domingo, na sexta-feira, né, dos irmãos aqui em Colina, amanhã tem a live da mensagem do alimento diário. Como isso é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos, então, aumentar a nossa intimidade com Deus. Cada membro precisa cooperar um com o outro. Irmão, se você tem dificuldade, não tenha receio de procurar os irmãos. Ligue para os irmãos. Não fique, sofrendo coisas que você pode compartilhar com alguém. Ó, Senhor Jesus, como é bom, irmãos, como é bom poder estar aqui junto com os irmãos, podendo estar aqui falando desse Deus maravilhoso que mudou a nossa história. Nós que não pertencíamos a nada, ele nos colocou no seu corpo. Então, todo esse serviço agora deve ser para engrandecer o cabeça que é Cristo. Que interessante, olha mesmo nas nossas mãos. Quantas articulações existem aqui num dedo? Tem 3 articulações. Se as articulações não funcionam, você não consegue mexer o dedo. E as articulações estão ocultas. As juntas, aqui eu posso mexer meu braço, porque existe uma junta aqui escondida. Nós precisamos cooperar um com o outro, suprindo um ao outro, alimentando um ao outro, fazendo com que cada um amadureça diante de Deus. Deus não quer, de forma nenhuma, que nenhum de nós pereçamos. Por isso, queridos irmãos, vamos lutar juntos, como um corpo maravilhoso, que tem Cristo como cabeça. Vamos viver a vida da igreja. Quero reforçar, você é muito importante no corpo de Cristo. Não deixe nada de mágoas no teu coração. As mágoas te matam aos poucos. A falta de perdão te mata aos poucos. E é o orgulho que faz isso com a gente, que não permite que a gente perdoe um ao outro. Você é fundamental nesse corpo. Você precisa viver a realidade desse corpo. De que forma? Perdoando os irmãos. Irmãos, essa vida que Deus está dando para nós é rica demais. É profunda demais. Que alegria pertencer ao corpo. Ó, Senhor Jesus. Irmãos, como eu estou contente. Como eu estou feliz. Tenho aprendido muito, irmãos. Muito nessas circunstâncias de isolamento. Eu tenho conversado com muitas pessoas. Eu só estou isolado, mas estou trabalhando muito. Mas, irmãos, como que eu sinto falta dos irmãos, dos amigos, a gente encontrar os amigos, abraçar. Ó, Senhor Jesus, como é maravilhoso poder fazer parte desse corpo. Eu quero concluir dizendo para você mais uma coisa importante. Eu quero dizer para você o seguinte: não menospreze o que Deus fez por você. Foi Deus que te colocou no corpo. De acordo com 1 Coríntios 12, 18, ele colocou cada membro no corpo como lhe aprouve. Não fique pensando que eu sou no corpo, não.
Simplesmente viva a vida do corpo. Participe daquilo. Ligue para as pessoas. Ore, posso orar por você. Participe. Vamos viver isso. Participar das lives, participar das mensagens de sexta, de sábado, de domingo, dos jovens, da geração Ruiós, que está sendo agora a experiência de cada 15 dias. Os jovens têm feito live também no domingo. Mas quanta coisa nós temos, graças a Deus. Isso é o corpo se movimentando para manifestar aquele que é maravilhoso demais. Eu quero encerrar, irmãos, com um sentimento de orar, agradecer a Deus por cada irmão. E quero reforçar, irmão, se você está passando por alguma dificuldade, seja ela faltando coisa na sua casa, financeira, medicamento, irmão, não tenha medo. Ligue para nós. Nós somos um corpo. Vamos socorrer um ao outro. Vamos viver essa vida intensa, amando um ao outro. Não tenha vergonha, irmão. Você e eu somos membros do corpo de Cristo e que tem Cristo como cabeça. Repita comigo essa oração. Ó Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço por fazer parte desse corpo maravilhoso. Eu quero viver, Senhor, a vida desse corpo como um membro insubstituível, como um membro imprescindível, como alguém que faz parte desse corpo vivo e maravilhoso. Senhor, me ajuda a viver e a respeitar cada irmão. Me ajuda, Senhor, a desenvolver o talento que Deus me deu. Me ajuda a viver a vida desse corpo que manifesta a sua vontade. Senhor, de coração, eu quero te agradecer por ter sido incluído no seu corpo, que manifesta a sua própria pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vida. Obrigado por ser o cabeça desse corpo. Nos dirija, Senhor, nos conduza. Tira do nosso coração tudo o que não agrada ao Senhor. Nos prepara para a tua volta. Senhor, louvado seja o teu nome. Queridos irmãos, obrigado, queridos amigos, obrigado por ter ficado conosco nesses 38 minutos. Muita gratidão. Um beijo no coração, saudade de todos vocês e até breve. Não se esqueçam, amanhã tem a live sobre a mensagem do alimento diário. Jesus é o Senhor.